O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu te digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós então continuamos aqui no capítulo 6 do Evangelho de São João, que ainda vai perdurar por alguns dias. E vemos aqui o relato depois que Jesus multiplicou os pães e alimentou 5.000 homens. E o povo está indo atrás de Jesus. Viu o sinal que o Senhor fez. Se você recordar aqui na sexta-feira, fala do sinal que o Senhor fez e que o povo reconheceu que era o profeta, conforme lá no livro do Deuteronômio, que Moisés diz que Deus vai levantar um profeta como ele. E esse profeta o povo esperava. Se você olhar também no início do Evangelho de João, no capítulo 1, quando o pessoal quer saber se João Batista é o Messias ou não, perguntam: quem és tu? És Elias? Perguntam também: és o profeta? E João Batista vai dizendo que não, que não, que não. Então, quando eles viram Jesus realizando aquele sinal, também esse é o profeta. Então, de forma surpreendente ali reconheceram, mas ao mesmo tempo a gente vê lá no Evangelho de sexta-feira que o povo vê, mas não vê como deveria ver o sinal. Porque eles veem o profeta, mas não entendem ainda como é que é esse profeta. E tentam, ao seu modo, aqui, colocar Jesus dentro do conceito ali daquele povo. Querem fazer Jesus rei. Aí Jesus diz: opa, não é isso aqui não. Sobe para o monte, os discípulos entram na barca, vão atravessar o mar de Tiberíades. Jesus anda sobre as águas, a gente viu lá, sábado. E depois é o Evangelho de hoje. Então, Jesus aqui no Evangelho diz ao povo: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeito. Então o povo viu, mas não entendeu realmente o que era o sinal. Jesus está dizendo: vocês estão procurando não porque vocês viram o sinal, não porque vocês tiveram fé no Filho do Homem, mas porque vocês comeram pão e estão querendo mais pão, né? Estão vindo atrás aqui, não daquilo que que o Pai está querendo mostrar. Então Jesus diz: então não procurem este pão que só alimenta nesta vida aqui. Não procurem se agarrar a coisas só desta vida aqui. O sinal que eu estou fazendo, e Jesus ainda nem chegou a falar explicitamente da Eucaristia, ele vai, versículos mais à frente, aí ele vai falar realmente
com todas as letras do pão sacramental. Aqui ele está falando do pão enquanto ele, como ele diz, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo. Ele está dizendo, eu sou o pão. Só que depois ele vai dizer que é o pão eucarístico mesmo, lá para os versículos 50. Mas o povo aqui está vendo o sinal e, na verdade, não está vendo a realidade para a qual o sinal aponta. E Jesus está dizendo, olha, vocês têm que olhar para onde o sinal aqui está apontando. Está apontando que eu sou o enviado do Pai, que eu fui marcado com o selo do Pai. E a obra de Deus é que vocês acreditem naquele que Ele enviou. Que vocês acreditem em mim, porque crendo em Cristo, vão ter a vida. Inclusive, se você pegar os últimos versículos do Evangelho de São João, você vai ver que João diz assim que poderia ter escrito, né, muitas outras coisas, que não caberiam os livros no mundo, mas estas coisas foram escritas para que creiais e crendo tenham a vida eterna, tenham a vida no seu nome. Então Jesus está nos chamando aqui para nos alimentarmos de um alimento, nos nutrirmos de um alimento muito superior. Alimento que todas as coisas que nós fazemos nessa terra, inclusive a nossa alimentação aqui na terra, o sustento que o Senhor dá às aves do céu, mas a nós, tem em vista que nós possamos viver para Ele, que a nossa vida seja voltada para Ele, que o busquemos. Por isso, esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Então, sei que às vezes a gente se pega se esforçando, nós nos pegamos nos esforçando por tantas e tantas coisas. E às vezes percebemos, poxa, o tempo ou o esforço que eu deveria ter por aquilo que não vai passar, o alimento imperecível, o tempo está escasso. Eu preciso dedicar um pouco mais. Eu preciso procurar um pouco mais. Ver alguém que possa aí me ajudar, uma leitura que você vai fazer, que vai te ajudar a se alimentar desse alimento imperecível, que é o próprio Filho de Deus, que se fez palavra e se apresenta a nós, mas que também se fez Eucaristia, e quer que estejamos no seu altar, nos alimentando do seu corpo e do seu sangue. É este alimento, meu irmão e minha irmã, que o Senhor quer que nos dediquemos. A gente olha para a vida, especialmente dos nossos irmãos que se santificaram, nós vamos vendo o quanto eles vão colocando outras coisas em segundo plano, que são importantes, e eles também vivem, têm presente na sua vida, mas sempre isso conduzindo e referenciado a Deus. A Deus. Então peçamos ao Senhor o dom da fé, para que nós possamos acreditar no Filho do Homem e hoje sair daqui um pouco mais voltados para este alimento celeste que não passa, não passará e vai fazer nos passar, na verdade, dessa vida para outra, para viver na glória dos filhos de Deus. Dai-nos, Senhor, dai-nos sempre deste pão, o pão que és Tu, Jesus, pão vivo da palavra de Deus, pão no Santíssimo Sacramento.